Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema de grande relevância para o setor público, para a sociedade, que é o serviço público em todos os níveis. Com a satisfação que nós damos as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, deputado federal, professor Israel Batista, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. É muito bom tê-lo aqui conosco. O deputado Israel tem sido um grande parceiro aí em todos os debates de interesse do funcionalismo no Congresso Nacional. Está aqui conosco e nós saudamos o deputado federal Thiago Mitrô, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, com o qual temos travado já alguns debates, né, no âmbito desse importante assunto. Cumprimentar também o presidente da ANAF, Associação Nacional da Advocacia Pública Federal, Marcelino Rodrigues, que também é secretário-geral do Fórum das Carreiras do Estado, FONACAT. Weber Sutti, que é diretor da Fundação Lehman e membro da Coalizão de Gestão de Pessoas no Setor Público. Muito bom tê-lo aqui conosco, Weber. Cumprimentar também o José Celso Cardoso Júnior, que é presidente da FIPEA Sindical. O José Celso é o nosso coordenador da Comissão de Estudos do FONACAT e nos honra muito com essa curadoria que ele faz sobre os temas que vêm sendo publicados e com a própria produção. O José Celso é um pesquisador, né, com toda a qualificação, né, técnica para qualificar realmente esse debate sobre o serviço público e a administração pública. Também uma saudação muito especial para a professora Elaine Rabelo Neiva, que é do Departamento de Administração da UNB. Nós temos uma honra muito grande de tê-la como uma colaboradora do FONACAT para esse debate. Ela foi autora de um dos cadernos da reforma administrativa, caderno número 6, que trata tanto do desempenho, né, da avaliação do desempenho do setor público, como da gestão do desempenho, que é um tema que também precisa ser enfrentado. A professora Elaine, eu brincava com ela antes de nós começarmos a nossa live, é a nossa estrela da tarde, e por isso ela vai falar ao final, vai fazer a apresentação, né, desse importante caderno que nós estamos lançando hoje, e o evento é justamente para isso, né? É uma contribuição que o Fórum das Carreiras do Estado, FONACAT, uma entidade nacional composta por 32 entidades de classe, associativas e sindicais, que representam em torno de 200 mil servidores das áreas estratégicas do Estado, né? Então, os cadernos que nós estamos lançando hoje são 5 cadernos que já haviam sido produzidos, né, há alguns meses, que nós não tínhamos lançado formalmente, mais 2 cadernos, o 6 e o 7, que nós estamos lançando neste momento como materiais inéditos. Um deles elaborado pela professora Elaine e o outro pelo José Celso. Então, o Fórum tem tido essa preocupação, né? Todos nós sabemos que o debate no Estado, no espaço público, ele foi muito degradado, né? E uma das preocupações do Fórum é melhorar, né? É melhorar o diálogo, é elevar o nível da discussão sobre todos esses temas de interesse do funcionalismo e da sociedade em geral. Então, esse evento, que é um evento em parceria, na verdade, entre o FONACAT e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, tem esse intuito, né? Lançar essas publicações, né? Anunciar as novas que já estão em fase de diagramação. Nós temos 5 novas publicações que devem sair até a próxima semana. E, então, uma forma do FONACAT de
contribuir para qualificar realmente essa discussão. Os cadernos publicados em 2019, eles tinham mais o intuito assim, de desfazer alguns mitos que cercam essa discussão, como a máquina está inchada, custa caro e ineficiente. Então, nós conseguimos demonstrar com números, né, com produção acadêmica, técnica, que a máquina não está inchada, né? A empregabilidade do setor público brasileiro é de 12%, enquanto a média da OCDE é de 22%. Não identificamos um excesso de gastos no setor público, né? Nós vimos aí na semana passada o Instituto Milênio dizendo que se gasta 350 bilhões por ano só com, né, a folha de pagamento, né, dos ativos da União, enquanto educação e saúde é bem menos. Ora, educação e saúde estão dentro, né, da folha de pessoal, e eles esqueceram de excluir militares e aposentados e pensionistas, né, que efetivamente não estão em atividade. Se nós pegarmos os números reais de servidores ativos, nós chegamos a em torno de 130 bilhões. E não é nenhuma exorbitância, a União tem uma relação boa, né, bastante administrável da correlação de gasto pessoal com a RCL, que é um dos indicadores, e também em relação ao PIB, que essa correlação vem caindo ano a ano desde 2002. Então, nós conseguimos demonstrar que a máquina não está inchada, não custa caro, e a eficiência, ou a palavra ineficiência do setor público, muitas vezes é um mito também que precisa ser desconstruído, ou se a máquina é ineficiente, é importante que se aponte onde é que está essa ineficiência, né? Porque realmente nós que atuamos no serviço público há tanto tempo, que conhecemos a máquina pública, sabemos que existem áreas de excelência no setor público. E a gente também precisa falar sobre isso, senão pode parecer que, né, como muitos querem fazer crer, né, que o serviço público é destituído completamente de qualidade. A gente está vendo que não é assim, né? Sobretudo agora nesse momento de pandemia, que o setor público é chamado a dar respostas e tem dado respostas em alto nível na área, né, da saúde, da pesquisa, né, da segurança pública e todas as outras, né? Então, a gente tem que apontar também as áreas de excelência no setor público. Eu mesmo venho de uma carreira, né, que tanto no âmbito da CGU quanto da Secretaria do Tesouro Nacional, é uma carreira que tem trabalhos que não perdem de modo algum em termos de qualidade para os padrões internacionais, né? Eu costumo sempre falar da auditoria governamental, que nós avançamos muito nos últimos anos com LAI, com lei anticorrupção, com o portal de transparência, mas eu conheço também relativamente bem a nossa atuação no Tesouro Nacional. Podemos trazer aí para a discussão o Tesouro Direto, que foi uma inovação do país e foi concebida por técnicos da casa. A nossa gestão da dívida pública também é premiada internacionalmente nos rankings, né, que medem a transparência da gestão da dívida. Nós temos uma premiação também na qualidade das emissões externas brasileiras. As publicações em órgãos multilaterais da Secretaria de Tesouro Nacional são usadas como referência em outros países. E por fim, para não falar muito da minha carreira, eu só diria que assim, muitos organismos multilaterais vêm recrutar pessoal no Brasil, né? E não só na minha, a gente pode olhar a Receita Federal, pode olhar Banco Central, né? Da Advocacia Pública, o Marcelino pode falar um pouco mais, mas então, para dizer que nós temos realmente áreas de excelência no serviço público que têm que ser reconhecidas enquanto tal, né? A diplomacia brasileira, antes, pelo menos, do chanceler Ernesto Augusto, era reconhecida internacionalmente, agora está um pouco desacreditada, mas pelos desacertos do próprio governo e não em função do desempenho da carreira de diplomacia. Enfim, nós, então, temos a satisfação de dar início a esse evento. Quero cumprimentar todos os nossos internautas que nos acompanham em todo o país, né? O FONACAT acabou se tornando uma entidade de referência
para todo o serviço público, e nós estamos aqui sendo acompanhados por servidores públicos nos estados, na União, aqui no próprio DF, e servidores federais também em todos os rincões do país, e é para vocês, na verdade, que nós fizemos, né, todo esse esforço de elevar o nível de debate, e esse próprio evento ele é um reconhecimento que o serviço público tem um papel muito importante para desempenhar no país, e nós, então, temos que honrar, né, e dignificar essa função. Bom, falei demais, mas está feito o lançamento, então, do evento. Nós aproveitamos para fazer a entrega virtual aos deputados federais, professor Israel Batista e deputado Tiago Metrô, dos nossos 7 cadernos e das 2 publicações anteriores. Pedimos que vocês, na medida do possível, né, considerem esses textos nos debates que estão acontecendo no parlamento, e o fórum, mais uma vez, se coloca, então, como interlocutor para essa importante discussão. Só em termos de formatação do evento, nós teremos agora, na sequência, a fala do nosso secretário-geral do FONACAT, presidente da ANAF, Marcelino Rodrigues. Depois, então, falarão o professor Israel Batista, deputado Tiago Metrô, o Weber falará na sequência, e por fim, então, o José Celso ele vai fazer uma apresentação, né? O José Celso, que é o nosso coordenador da Comissão de Estudos Técnicos do FONACAT, vai fazer um apanhado das nossas publicações até aqui, vai dizer o que está vindo aí nas próximas semanas, de novas publicações, e, por fim, a nossa estrela aí da tarde, professora Elaine Neiva, vai falar um pouco mais sobre o caderno 6, que é muito importante. Ele desmistifica e ele mostra a complexidade das avaliações de desempenho no setor público, né? Que elas não são tão simples como esse tema pode parecer. Envolve uma gama de fatores que não podem ser desconsiderados quando se trata desse tema. Caríssimos, então, mais uma vez, o FONACAT fica extremamente agradecido aí com a presença de todos, e que tenhamos um ótimo evento. Marcelino Rodrigues, por favor. Presidente Rudinei, deputado Israel, deputado Tiago, José Celso, professor Elaine, todos que estão aqui fazendo parte desse evento. Uma boa tarde a todos inicialmente. E como o presidente Rudinei colocou, é um evento muito importante, é um debate muito importante a ser realizado em torno da reforma administrativa. Nós temos um papel preponderante de desmistificar algumas ideias preconcebidas, né? A gente vem aí com um movimento já de algum tempo de colocar o servidor público, o serviço público, como causador, né, de todos os males, da crise, quando, na verdade, nós temos o entendimento de que o serviço público é a saída para a crise, né? A partir do momento em que você tem investimentos corretos, investimentos em áreas sensíveis como saúde, educação, a fiscalização, a gente tem um retorno disso para o país. Então, dentro dessa sistemática, essa iniciativa do FONACAT de apresentar sua contribuição para esse debate através desses cadernos é uma iniciativa muito importante, e que os servidores públicos se sentem contemplados com esse posicionamento do fórum. Com relação à advocacia pública, por exemplo, como o nosso presidente colocou, é uma área que tem dado muito resultado para o país, né? Só para você ter uma ideia, essa semana saiu um número atualizado do que o trabalho da AGU gerou, né, para os cofres públicos apenas nesse primeiro semestre, com a pandemia, né, com toda essa situação que nós estamos vivendo. E nós tivemos um valor de 3,29 bilhões recuperados para os cofres públicos, no trabalho de apenas 2 das carreiras que compõem a AGU. Então, esse número é maior ainda do que isso, e mostra que é um investimento que é feito pelo Estado na recuperação desses valores, na questão da assessoria jurídica, na consultoria jurídica, na viabilização das políticas públicas. Isso não pode ser visto como algo que mereça ser reduzido ou cortado sem uma análise qualitativa desse trabalho. Ao contrário, é preciso que seja reforçado.
Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante essa iniciativa, como colocado pelo Rodinei também, o trabalho da professora trazendo essa complexidade que é a própria questão da análise, né, do trabalho que é realizado pelo servidor, da forma como essa vai ser utilizado, os critérios a serem utilizados. Nós não somos contra a avaliação de desempenho, isso é muito importante que seja dito. Ninguém pode ser contra a avaliação de desempenho. Agora, nós não queremos uma avaliação de desempenho simplesmente hierárquica ou que leve a que o servidor fique numa situação de constrangimento para exercer a sua própria atribuição. Nós sabemos que, em determinado momento, o estamento do Estado burocrático, no caso, os servidores públicos, acabam sendo uma primeira trincheira, a primeira barreira para evitar os malfeitos, a corrupção. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso da AGU, nós temos que dar pareceres em licitações milionárias, com vários interesses envolvidos, onde se eu tiver uma avaliação de desempenho simplesmente hierárquica, ou que fique na mão de quem tenha interesse, né, vamos dizer assim, no avanço daquela questão sem adentrar ao aspecto da legalidade, da constitucionalidade, isso vai gerar um impacto muito grande no trabalho a ser desenvolvido. Então, é importante que isso seja dito. Nós queremos, sim, que esse debate passe por critérios, vejam o que as empresas estão fazendo no mundo afora, a Microsoft, a própria Apple. A gente tem vários exemplos de empresas que saíram simplesmente desse debate sobre o superior hierárquico tem que avaliar o inferior hierárquico, e isso simplesmente funcionar dessa forma. Hoje nós temos a questão da avaliação 360 graus, temos a avaliação das chefias também pelos chefiados, tudo isso tem que ser considerado. E, por fim, apenas enaltecer esse trabalho que está sendo desempenhado pelo FONACAT. Nós não somos contra a modernização do serviço público, pelo contrário, né? Nós temos todo o interesse que o serviço público seja, de alguma forma, modernizado. Nós temos o avanço de vários pontos, a questão digital, por exemplo, chegou para ficar, ninguém pode olvidar isso, e nós queremos, sim, que vários desses pontos sejam discutidos e debatidos, e não somente esse viés de redução, de corte, de privilégio, que o servidor público seria, de alguma forma, privilegiado. Ao contrário, a gente tem um munus, que é o de servir a população, e precisamos de carreiras como as que fazem parte do FONACAT, carreiras típicas de Estado, carreiras valorizadas, que possam realizar as suas atribuições da melhor forma possível. Isso é interesse da sociedade, e, nesse sentido, a minha colocação, agradeço ao presidente Rodinei pela iniciativa e parabéns a todos que estão participando desse evento. Obrigado, Marcelino. Palavras importantes aí que mostram que nós estamos realmente dispostos ao diálogo e não podemos nos negar ao aprimoramento, né? Contribuir para o aprimoramento da máquina pública. Mas eu passo a palavra de imediato ao deputado professor Israel Batista, tem sido um grande parceiro aí, preside a Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, e o FONACAT se sente muito honrado, na verdade, com essa parceria que nós já temos desde o início do seu mandato na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, a palavra está com o senhor. Presidente Rodinei, muito bom mais uma vez poder apresentar ao seu lado mais um estudo, nesse momento em que a gente precisa trazer clareza ao debate, nesse momento que a gente precisa oferecer à sociedade bases sólidas para a tomada de decisão. Parabéns, agradeço ao FONACAT pelo apoio de sempre à nossa Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, e eu tenho muito orgulho dessa parceria. Quero cumprimentar o Marcelino Rodrigues, nosso secretário-geral, sempre muito atuante, nosso querido José Celso, professor, né, o grande estudioso que coordena os nossos estudos, geralmente. Cumprimentar meu amigo Weber Sutti, que tem se colocado diante do debate de maneira aberta, trazido outros setores da economia para conversar sobre esse assunto de forma mais moderada, aí pela Fundação Lehman. Quero cumprimentar também o meu grande amigo Tiago Mitrô, que é o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e com quem nós temos feito um intenso debate, porque esse é o momento de conversar
O Brasil parece que perdeu a medida, né? Esqueceu a importância do diálogo. É muito importante que a gente possa ter liberdade para debater, para cruzar os dados, para olhar um para o outro e dizer que discorda, dizer que concorda, buscar os consensos, aprofundar os dissensos quando a gente perceber que não há acordo, mas manter as pontes para o diálogo, porque senão o nosso país está fadado ao fracasso. E eu quero cumprimentar também a professora Elaine Rabelo Neiva, da minha querida e amada Universidade de Brasília, que é um centro de produção de cultura nesse país, o sonho de Darcy Ribeiro, que se tornou uma realidade que hoje projeta o nosso país para o futuro. Nós vivemos um clima político muito pesado no Brasil atual. E o servidor público tem sido colocado como um bode expiatório nesse momento de disputa de narrativas. E isso não é bom para o país. O Brasil é um país que, nos últimos anos, viveu a construção de uma narrativa de vilanização do servidor. Os atos falhos do ministro Paulo Guedes nos colocam na defensiva. Eu, como presidente da Frente de Defesa do Serviço Público, não tenho outra opção senão levantar o escudo e desembainhar a espada. Porque uma hora diz que o servidor é parasita, outra hora distorce os fatos e diz que o servidor tem aumentos automáticos, outra hora diz que o servidor é o adversário, no bolso de quem se deve colocar uma granada. E é claro que a gente fica menos propenso ao diálogo quando a gente percebe que as intenções, e pior, as segundas intenções, são tão perigosas, né? Um ato falho diz muito mais do que uma palavra calculada. Então, esses atos falhos do ministro Guedes desnudam o que ele pensa sobre o serviço público brasileiro. Nós tivemos algumas informações que foram amplamente divulgadas pela sociedade, por exemplo, o acúmulo do aumento salarial dos servidores, que é muito alto. Se a gente comparar com a inflação entre 2015 e 2019, a gente vê que não é bem assim. Um acúmulo de aumento de cerca de 20% contra um acúmulo inflacionário de mais de 30%, né? Esse debate precisa ser levado de maneira mais séria. Não podemos ir para o tudo ou nada. E o que eu chamo de tudo ou nada? É você pegar os números e você começar a manipular esses números de forma que não seja possível a tomada de decisões razoável. Eu fiquei chateado com o que fez a Millennium e também liguei para os órgãos de imprensa e disse que nós precisávamos ter mais clareza sobre os dados, porque a sociedade, de maneira geral, é muito simples para compreender os erros e os defeitos na apresentação dos dados. E é por isso que eu fico feliz que a nossa frente, que o Fonacat, possa oferecer luz, oferecer clareza nesse debate. Para ir concluindo, eu quero dizer que nós precisamos fazer uma discussão séria sobre a reforma administrativa e que, em primeiro lugar, a nossa Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público não aceita um debate que seja meramente fiscalista. Nós temos os estudos acadêmicos, inclusive internacionais, que demonstram que toda vez que há uma iminente crise fiscal, se retira da gaveta uma proposta de reforma que aponta para um novo gerencialismo, e que a gente precisa discutir de maneira mais específica para o Brasil. O Brasil, vale lembrar, é um país que ainda não venceu suas características patrimonialistas. O Brasil é um país continental com uma diversidade imensa entre os seus servidores. Dizem que os servidores não prestam um bom serviço, e geralmente o falam quando se refere aos estados e municípios, mas ninguém se lembra que 90% dos professores acreanos não passaram por um concurso público. Então, nós defendemos que o serviço público vai melhorar lá na ponta quando ele for profissionalizado, quando o servidor passar por um concurso público, quando o vínculo do servidor for com o Estado brasileiro e não com o prefeito,
e não com o vereador. Quando a diretora da escola for nomeada como diretora, não por um favor político, mas por uma prova seguida de uma eleição democrática, que é o que nós acreditamos. Então, para encerrar, desculpe, mais um ponto que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da estabilidade do servidor público. Num país que ainda não atravessou a fase burocrática da administração pública. Num país que, nos seus rincões, ainda se encontra na fase patrimonialista da administração pública. Discutir estabilidade do serviço público de maneira apressada é um grande erro. O Brasil ainda precisa da estabilidade. Em vez de discutirmos o fim da estabilidade, nós deveríamos discutir que a maioria dos municípios ainda não oferece estabilidade aos seus servidores, que a maioria dos professores ainda são indicações políticas nos municípios brasileiros. Essa discussão tem que vir primeiro. Não dá para falar da estabilidade de alguns servidores se nós não ampliarmos essa conquista democrática para as diversas regiões do nosso país. Eu quero aqui parabenizar pelo lançamento do Caderno 6. Não vou tecer comentários sobre ele, embora esteja tentado, mas a gente vai ouvir a professora Elaine, que vem tratar sobre a questão da avaliação do servidor público, que vai tratar sobre esse estudo super importante. Muito obrigado, presidente Rudinei, obrigado a todos que participam desse nosso encontro. Muito agradecido, professor Israel Batista. Como disse no início, uma grande honra para o FONACAT termos constituído essa parceria que tem realmente produzido muito conteúdo, né? Não é uma parceria retórica, é uma parceria de ação. Deputado federal Thiago Mitrô, prazer também tê-lo aqui. A palavra está com você. Muito obrigado, Rudinei. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui também os colegas dessa mesa virtual aqui no lançamento dos cadernos. É um prazer estar juntos novamente. E já de antemão agradeço o convite e a disposição, né, que tanto você e o FONACAT, como o professor Israel e o Fórum e a Frente Parlamentar do Servidor Público têm mantido conosco desde o início desses debates. Eu acho que é dessa forma que a discussão em torno da reforma administrativa precisa ser feita, com cada entidade envolvida, interessada no tema, apresentando os seus pontos de vista, apresentando os seus embasamentos, e com base nessas fundamentações a gente avaliar o que concordamos, o que discordamos, quais pontos que devem ser considerados, quais precisam ser revistos de todos os lados, para que a gente possa avançar em torno daquilo que é melhor para o Brasil. E nisso, parabenizo aqui pelo lançamento dos cadernos da reforma administrativa. Nós já fizemos uma breve avaliação dos cadernos já lançados, e encontramos bastante convergências, entre o que nós acreditamos na Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e o FONACAT, a Frente Parlamentar dos Servidores Públicos, em torno desses elementos. Cito aqui alguns, como, por exemplo, a necessidade de regulamentarmos o teto remuneratório, a necessidade de modernizarmos o concurso público, regulamentação da avaliação de desempenho, que já foi mencionada aqui, inclusive, e várias das preocupações são legítimas, nós concordamos também. Acho que nenhum de nós aqui que está envolvido nesse debate quer que uma reforma administrativa seja feita para que nós tenhamos aqui uma politização do servidor público, que o servidor público esteja sujeito a achaques do político de plantão. O que nós queremos é a profissionalização da gestão pública. O professor Israel apontou alguns exemplos que nós concordamos que não podem continuar assim. Nomeação política de diretor de escola é algo que é contrário a qualquer lógica. Você utilizar a formação das nossas crianças e jovens para fazer política partidária, manutenção no poder daqueles grupos que estão no poder, seja nos municípios, nos estados brasileiros. Então, nós temos muitos pontos de convergência, certamente, alguns que vão divergir, mas o debate, como mencionei, tem que ser feito com base no que cada um acredita e nas diferentes visões fundamentadas para que a gente possa ir aprofundando esse debate, sempre
de forma cordial, de forma republicana, e não como muitas vezes nós, infelizmente, vemos de todos os lados. Concordo com o professor Israel também que o governo muitas vezes se passou na discussão, inviabilizando o debate, mas acho que nosso papel aqui também é ignorar, de certa forma, né, esse calor que o debate é feito muitas vezes pelo próprio governo, como falei, e discutir no parlamento, que é o lugar de discussão, o lugar de apresentação de diferentes visões, aquilo que a gente acredita que é importante para o país. E é por isso que a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa vem trabalhando aí intensamente nesses últimos meses, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, porque nós acreditamos que é iminente a necessidade de modernização do Estado brasileiro, profissionalização da nossa gestão. E temos trabalhado com alguns princípios que são muito caros a nós, como o embasamento técnico das medidas, o estudo de benchmarks internacionais, reforma administrativa, eu brinco sempre, das poucas vantagens que o Brasil tem de fazer reformas e modernizações de forma sempre atrasada, porque a gente sempre vai ter exemplo de onde se espelhar, né? Então, países no mundo inteiro, né, países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, das Américas, da Europa, da Oceania, já fizeram reformas administrativas quando governados por governos de direita, quando governados por governos de esquerda, né? E nós vemos isso no Brasil também, em governos estaduais de direita, governos estaduais de esquerda, do centro, ali sabendo da necessidade, buscando modernizar a administração pública. Então, esse não pode ser um debate do governo federal versus os servidores ou do Congresso, tem que ser um debate do Brasil, né, representado pelos parlamentares, representado pelo governo e pelas organizações de classe, como aqui o FONACAT, porque todos nós concordamos com o diagnóstico de que a administração pública brasileira precisa ser modernizada e que nós temos que protegê-la, né, de interesses que não são aqueles interesses do cidadão, que não é interesse público. Então, com base nisso também, que nós buscamos fazer o nosso trabalho, focando sempre no cidadão, focando no interesse público, né, e respeitando o servidor. O servidor tem que ser parte desse processo todo. É inadmissível que não haja debate com os servidores no processo legislativo da reforma administrativa e mesmo no processo anterior, ali, de conceituação ainda do que precisa ser modificado. E é por isso que nós, da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, temos sempre buscado manter esse debate constante com o FONACAT e com outras organizações de representação dos servidores, para que nós possamos minimamente chegar ali em alguns consensos, fazer esses consensos avançarem, naquilo que não tem consenso, debater de forma qualificada, como temos procurado fazer, como vocês demonstram com o lançamento dos cadernos e com essa mesa composta aqui também. Então, não vou me alongar mais, só parabenizar novamente pelo lançamento aqui, agradecer o convite de participarmos desse debate e tenho certeza que vamos encontrar, como falei, muitas convergências para poder fazer a administração pública brasileira avançar, se modernizar e, em consequência disso, criarmos um melhor ambiente para os servidores e ofertarmos melhores serviços para a população. Esse é o interesse aqui de todos nós e eu e a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa estamos à disposição para contribuir sempre que formos chamados. Já convidamos de antemão vocês aqui, como já têm feito, a participar dos debates conosco também. Abraço, boa tarde e parabéns pelo lançamento. Muito obrigado, deputado Tiago Mitrô. Saiba que o FONACAT é um parceiro. Seu objetivo realmente é melhorar o serviço público, aprimorar a máquina, entregar melhores serviços à população. O FONACAT é um grande parceiro aí, nessa discussão. De imediato, eu passo a palavra para o Weber Sutti, que é diretor da Fundação Lema, membro da Coalizão de Gestão de Pessoas do Setor Público. A Fundação Lema, como sabemos, coordena um pool de entidades que está pensando, né, o serviço público como um todo. São diversos subgrupos que pensam questões específicas sobre essa importante área de atuação do Estado, né, que é a oferta de serviços de boa qualidade. É um prazer tê-lo aqui, Weber, porque qualifica realmente o nosso evento, né? Trazer a sociedade civil, trazer mesmo o mercado, né, que a Fundação Lema acaba representando, de certa maneira, é importante para mostrar
até do ponto de vista simbólico, a abertura que nós temos para esse debate. Tá? A palavra está contigo, Weber. Presidente Rudinei, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero cumprimentar você, Rudinei, e o Marcelino pela Funacate, por esse esforço, eu acho, de qualificar e trazer a público posições e embasamento para esse debate. Cumprimentar o professor Zé Celso e a professora Elaine por estarem liderando essa produção desses materiais, a professora Elaine em especial, esse caderno 6, e também os deputados Thiago Mitrô e Israel Batista, acho que 2 amigos que eu tenho aí nessa busca, e poder estar no meio de uma sala de pessoas comprometidas em tornar o Estado cada vez mais efetivo na entrega de melhores serviços públicos para a população. Eu acho que esse é o objetivo de todos que eu conheço nessa sala, e tenho certeza dos que eu não conheço mais profundamente, mas também é esse o objetivo. E esse debate é difícil, né? Porque no momento que a gente vive no país de polarização, muitas vezes as paixões elas assumem posições, criam posições das pessoas que desafiam o que as pessoas de fato acreditam, né? Então, cada vez mais eu percebo, e a gente trabalha com alguns governos estaduais, no campo simbólico, no campo ideológico, poderia ser considerado mais conservador, ou mais progressista, ou mais liberal, mas com uma diversidade grande, e se percebe muito que, às vezes, uma posição que vem de determinado governo, um grupo é contra, quando vem de outro governo, um grupo é a favor. Aí você fala, mas é a mesma coisa. E aí você fala, pô, é verdade, não, mas é diferente. E esse é igual, mas é diferente, eu acho que é um problema que a gente está enfrentando hoje no país. E poder estar num espaço qualificado, onde as pessoas estão preocupadas em trazer as evidências, em trazer os conceitos, e poder construir, colocar isso sobre a mesa, e começar a quebrar esses ovos para fazer esse omelete, começar a discutir os pontos sensíveis, porque quando a gente vai num plano mais geral, precisamos ter um Estado moderno, um Estado que seja capaz de entregar melhores serviços públicos, ninguém discorda. Agora, quando você vai descendo 2 níveis, o que significa isso? Aí você começa a ter incômodos, inferências, o que o outro pensa. E poder ver pessoas que pensam diferente, mas numa mesma sala, com compromisso de discutir junto, pô, isso é o que a gente acredita. E a gente, enquanto terceiro setor, entende que o nosso papel é contribuir na busca de subsídios, de conhecimento, de sistematização e poder verbalizar. Porque eu acho que muitas vezes a sociedade civil verbaliza senso comum, que muitas vezes o senso comum não é o que de fato precisa ser debatido, né? E um desses, por exemplo, que eu acho que é um estudo da OCDE de 2010, que é um estudo que ele faz da avaliação de gestão de pessoas no Estado brasileiro, ele dá uma constatação muito triste para o nosso país, que é que todas as reformas que foram feitas no Brasil retrocederam mais do que avançaram. Quer dizer, avança, ele chama de reforma por soluços. Aí faz um pouquinho, mas depois volta. E eles colocam que parte do diagnóstico deles é que carreiras com força dentro do Estado não foram envolvidas em processos de formulação e de debate e, portanto, em mudanças de governo fizeram, na força que as carreiras possuem dentro do Estado, retroagir essas mudanças. E isso fez que a gente tivesse desenhos com muitas distopias dentro do Estado brasileiro. Eu trabalhei no governo federal durante 8 anos, trabalhei em governos municipais durante um longo período e posso falar aqui, assumindo o ônus da minha fala, uma fala talvez mais dura, a gestão de desempenho que existe hoje nos municípios pelos quais passei e no governo federal, ela é pro forma. E ela é pro forma não porque os servidores a desejam de pro forma, porque ela foi desenhada de uma forma picotada, entrecortada, com milhares que fez ficar uma coisa completamente inócua. Aquilo não mede. A pergunta eu lembro que tinha uma pergunta numa avaliação de gestão de desempenho que era assiduidade. Foi uma assiduidade é obrigação, né? Como é que eu avalio? O cara não é assíduo, mas tá tudo bem. Você tem uma série de distopias no Estado. Outra coisa que me chama muito a atenção, que é uma frequência no governo federal, cargo de liderança no governo, então DAS. O cara é DAS 4 para cima, ele já não é mais avaliado, ele é 100%. E na minha concepção, quanto mais para cima você tá, mais cobrado você deveria ser. Quer dizer, então a gente tem distopias graves dentro do Estado quando a gente pensa em gestão de desempenho. E tem distopias de pessoas que, olhando de fora, acham que a gestão de desempenho tem que ser meramente para punir. E quando a gestão de desempenho tem que ser para desenvolver. A gestão de desempenho tem que dar conta de pensar onde as pessoas podem desempenhar melhor a sua função e também ter espaço para as pessoas que não conseguem desempenhar, que não têm aptidão para o serviço público, também tem mecanismos, portas de saída, mas o objetivo não é esse. Se você pegar o serviço público inglês, que é uma referência, ou mesmo Singapura, que
também tido como referência, o percentual de desligamento é menor que 1%. Mas funciona muito melhor porque a gestão de desempenho ela é rígida, as pessoas têm que se provar. Então, se ela existe, ela é rígida, e eu tenho essa convicção, a grande parte dos servidores vão se engajar para entregar cada vez mais. Mas quando a gente não consegue pensar esses modelos de incentivo, a gente acaba tendo muitos retrocessos num momento, num país que tem uma profunda desigualdade, que tem a necessidade de ter o Estado provendo o máximo de serviços públicos possível. Então, eu acho que eu tenho uma grande satisfação de estar aqui com vocês hoje. Eu acredito que um debate feito com base em evidências, com base em conceitos claros, ele é um debate que não tem como não ir adiante, né? Então, eu tenho uma convicção, e a gente, dentro de um pool de organizações, eu pela Fundação Lema, mas outras organizações como República.org, Instituto Humanize, estamos hoje fazendo uma secretaria executiva dessa coalizão, que reúne um público amplo, de especialistas, de governos estaduais, de acadêmicos, terceiro setor, órgãos de controle, associações de servidores, como a Fonacat, a Nesp e outras associações de servidores, na tentativa de também ajudar com esses materiais a gente a debater os temas difíceis, a gente descer 3 níveis e começar a quebrar dos ovos e ter clareza. A gente fala que nessa coalizão a gente não busca consenso, a gente busca identificar onde há convergência e podemos avançar, como disse o deputado Tiago, o deputado Israel, e onde temos divergência, porque daí a gente tem que buscar cada vez mais evidência para poder avançar. Agora, a certeza de todo mundo que está nesse movimento de buscar esse avanço é o que nos anima e nos coloca aqui, e eu me coloco pessoalmente, mas também a todo esse movimento, à disposição de cada um de vocês e de todos para contribuir nesse debate, que eu acho que a gente está num momento positivo de olhar para o Estado e entender o que ele pode e deve oferecer para a nossa sociedade hoje, buscando uma visão positiva de um serviço público cada vez mais efetivo no Estado brasileiro. Então, parabéns pelo lançamento dos cadernos e parabéns a todos vocês pela clareza e propósito que nessa busca dessas mudanças necessárias que levam nosso Estado para outro patamar. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Weber, como fica claro, assim, nós temos muito mais convergências, me parece, do que divergências desse tema, né? Então é importante a gente conversar para se entender e o que é possível encaminhar em parceria, né? Por exemplo, a avaliação de desempenho, nós entendemos, sim, ela tem que olhar para cima e tem que olhar para o lado, né? Seria muito frustrante se na regulamentação da avaliação de desempenho no setor público, nós não tivéssemos uma avaliação, por exemplo, da classe política, né? Que fica um apelo aí ao professor Israel, ao Tiago, que trabalhem nesse ponto. Porque nós precisamos avaliar, né? Ver realmente o que o parlamento também está entregando para a população, né? Então, colocar, né, uma espécie de recall ou, né, alguma mensuração da produtividade parlamentar com avaliação pela população seria muito importante, né? E olhar para cima, né? Tem alguns ministros que, olha, por favor, né? Eles não passariam nem do psicotécnico para entrar no serviço público, né? E hoje são ministros de Estado encarregados de funções fundamentais, né, para a República. Mas é isso. Obrigado, Weber. Eu passo de imediato a palavra para o José Celso Cardoso Júnior, presidente da FPE Sindical e coordenador da Comissão de Estudos Técnicos do Fonacat e autor, né, de alguns cadernos que estão sendo publicados pelo Fórum. A gente fica pensando quando é que o José Celso dorme, porque é uma produção constante e ininterrupta. E eu digo mais, José Celso, você é um servidor que honra o serviço público, é um prazer aí cerrar fileiras do seu lado. Parabéns. E a palavra está contigo, Zé Celso. Maravilha. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Queria cumprimentar também os colegas aqui de mesa, os que estão presentes, em especial os colegas do NACAT, né, pela oportunidade, pela honra de estar podendo oferecer essa contribuição como coordenador dos cadernos
no sentido de qualificar o debate, ter informações fidedignas e abordagens fundamentadas sobre um tema que, de fato, é dos mais importantes para o nosso país, mas que, infelizmente, tem sido muito maltratado, né, pelo governo, em particular, e pela grande mídia, de modo geral. Então, eu acho que é um momento e uma oportunidade muito especial de poder ajudar a subir o patamar da discussão e oferecer elementos de tomada de decisão, tais como a gente está precisando para qualificar e melhorar a atuação do Estado brasileiro e dos próprios servidores. Bom, no âmbito aí da coordenação desses estudos, nós estamos tentando, na verdade, organizar um leque não aleatório de temas sobre desempenho, sobre o setor público, de modo geral, né? E de pronto eu digo que existem três premissas importantes que organizam o nosso trabalho. A primeira é reconhecer e dizer que reformas administrativas, reformas do Estado de modo geral... Zé Celso, está cortando um pouco. Zé Celso está cortando um pouco. Talvez, se você tirar o microfone, vai ajudar o som chegar mais claro. Deixa eu... Esse modo, sim. Também eles não ganham internet, né? Continua cortando um pouco. Bom, vamos ver aqui como é que faço. Vamos lá, se dá para sem fone. Bom, estava dizendo que nós tínhamos algumas premissas para organizar esses cadernos, né? A primeira é dizer e reconhecer que reformas do Estado, reformas administrativas de modo geral, em particular em lugares como o Brasil, elas não podem ser reformas elaboradas em modo dominante a questão fiscal, né? Quer dizer, como já foi dito pelo próprio professor Israel, né? A dimensão fiscal é importante, evidentemente, mas não é a relevante, a mais importante para organizar uma reflexão sobre o Estado necessário ao desenvolvimento de qualquer país, inicial em lugares como o Brasil, né? Seja por questões ideológicas, de uma visão negativa do Estado, seja por uma visão já ultrapassada, na verdade, no mundo todo, a respeito das finanças públicas, o fato é que a dimensão fiscal ela não pode ser a dimensão que organiza o debate sobre a reforma administrativa e que informa as medidas Zé Celso, continua cortando um pouco. Talvez, se você desligar a câmera, vai facilitar aí a transmissão. Bom, eu vou falar sem câmera. Agora melhorou. Melhor. A segunda premissa diz respeito ao seguinte. Então vamos lá. Bom, a segunda premissa diz respeito ao seguinte, ao fato que os custos econômicos, sociais, ambientais, institucionais, até mesmo democráticos, de uma reforma administrativa assentar apenas na dimensão fiscal, vão ser, com certeza, muito maiores do que a suposta economia de recursos que o governo pretende obter com ela, né? Ou seja, uma visão fiscalista de reforma do Estado ela está dada ao fracasso, por razões não necessariamente econômicas apenas, né? Então, em terceiro lugar, há uma premissa importante, que é a de que, ao tomar conhecimento dos autores, não é, que estão no tema, e dos servidores que trabalham com esses temas relativos ao Estado, nós nos deparamos com uma situação muito importante de dizer e de registrar aqui, de que os servidores têm sido atacados pela imprensa e pelo próprio governo como problemas, né, do Estado, e, na verdade, os servidores são parte da solução. Ou seja, são os próprios servidores públicos concursados, estáveis, e, por meio das associações e sindicatos, possuem o maior e melhor estoque de conhecimentos tácitos sobre os problemas e as soluções do cotidiano do serviço público.
esse conhecimento ele é insubstituível, porque ele não está presente nos manuais de administração, ele não pode ser oferecido pelas consultorias privadas que têm um olhar externo ao setor público. Então, desprezar e menosprezar o papel e o conhecimento produzido e acumulado pelos servidores nessa discussão é um contrassenso completo para quem defende uma melhoria do serviço público. Bom, dito isso, o que nós temos feito tanto é qualificar o tema da reforma administrativa numa perspectiva ampla, porque ela não é uma reforma em si mesmada, ou seja, ela não é uma reforma com começo, meio e fim, pré-definido, não é, que se esgota nos seus próprios elementos. É parte de um conjunto maior de preocupações e de problemas nacionais, não é, que nos remetem para uma discussão, de um lado, relacionada ao papel do Estado no processo de desenvolvimento, né, e, de outro lado, numa relação que estabelece para dentro do Estado relativa às dimensões que a gente considera relevantes de serem abordadas por uma visão mais compreensiva sobre o Estado, né, a natureza dos seus problemas e a potencialidade das suas ações, né? Então, os cadernos estão organizados em torno dessas 5 ou 6 grandes dimensões, né, que eu vou mencionar aqui muito rapidamente. Algumas delas foram publicadas ou estão sendo publicadas nos cadernos, e outras que ainda estão na nossa lista de produção. Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que não é preciso falar de reforma administrativa, entender quais são as dimensões transversais da administração pública, né, sobre as quais pouco se fala, né? Nós precisamos fazer, nesse âmbito, uma discussão ampla sobre estrutura, organização, marcos legais, sobre as formas de seleção e formação de pessoas, sobre as interfaces que a administração estabelece, não é, com a sociedade, com os entes federativos, entre os poderes. Nós precisamos incorporar como dimensão transversal a própria questão do financiamento do Estado, o que nos leva para o debate sobre a reforma tributária, sobre o perfil do gasto público, não é? E, evidentemente, as dimensões do planejamento, da gestão pública, do controle. São dimensões transversais que perpassam toda e qualquer política pública e que precisam ser trazidas para o debate com uma compreensão mais global do fenômeno, não é? Em segundo lugar, tem e derivada da primeira dimensão, a discussão sobre carreiras, né? Carreiras públicas, importantes, estratégias, né? Que tem que estar organizadas segundo essa visão de desenvolvimento que se pretende para o país, né? Evidentemente, concordamos com a necessidade de racionalizar as carreiras públicas existentes, né? De eventualmente aglutinar carreiras com atribuições similares, não é? Mas nós precisamos respeitar um critério geral anterior a esse movimento, que é o de saber identificar as áreas de atuação governamental relevantes, né? No campo da governabilidade, governança institucional, né? No campo da soberania, da defesa nacional, da segurança interna, né? No campo da infraestrutura econômica, social, urbana, no campo da produção, da inovação e do meio ambiente, no campo da proteção social, dos direitos fundamentais. Ou seja, essas áreas de atuação estatal que são, diria eu, permanentes, não é? E que vieram se estruturando em políticas públicas desde 88, são o critério fundamental para organizar uma discussão sobre carreiras, sobre revisão das carreiras e priorização de carreira, né? Bom, esses 2 tópicos iniciais estão sendo elaborados pelo fato de que eles são muito complexos. Então, em 2 ou 3 meses, deveremos ter, como parte dos cadernos, uma discussão mais qualificada sobre esses tópicos. Bom, o terceiro tópico, que eu chamo de ciclo laboral no setor público, já começa a adentrar numa dimensão mais cotidiana da gestão, né? E diz respeito às etapas de seleção de pessoal, de captação ao longo da carreira, de alocação por órgãos ou áreas, a questão da remuneração, da progressão e a questão da aposentação, da qual pouco se fala no setor público e que é parte componente de uma visão mais ampla sobre o ciclo laboral, né, no setor público. Esse tema já foi tratado, por exemplo, num dos cadernos que lançamos, que é o de número 2 ou 3, se não me engano, 2, eu acho. O tema desempenho, que é uma quarta dimensão importante, que vai ser
está sendo agora tratada por meio desses cadernos números 6 e 7, mostram claramente que existem dois tipos de determinantes do desempenho no setor público. Um determinante de tipo estrutural, não é, que incorpora as dimensões da estabilidade dos servidores nos cargos públicos, ou seja, a estabilidade é vista aqui como um determinante do desempenho, certo? Não é possível haver bom desempenho num quadro de insegurança, de incerteza, de perseguição contra funcionários públicos. Então, a estabilidade é determinante do desempenho, a remuneração adequada e previsível no tempo, a qualificação elevada de entrada no setor público por meio de concurso, não é? E a própria capacitação permanente ao longo do ciclo laboral, a cooperação ao invés da competição, não é? Como apregou a literatura gerencialista, a cooperação ao invés da competição como fundamento do processo de trabalho no setor público, não é? E, claro, liberdade de organização e autonomia, de organização sindical e autonomia de ação, não é? Das associações, etc., pelo fato de que esse componente organizativo e associativo cumpre um papel de sociabilidade e um papel de criação de um clima organizacional favorável ao desempenho. Então, é um determinante do desempenho. Agora, é claro que existem os fatores ou os determinantes contextuais, né, dos quais... Celso, mais um minuto, se você puder concluir em um minuto. Estou concluindo. Né, os determinantes contextuais, a professora Elaine... Sim, a professora Elaine vai apresentar o trabalho que trata basicamente desses aspectos. E para encerrar, eu diria que na nossa lista de temas aí por vir, né, existem temas muito críticos e sensíveis no setor público, como, por exemplo, o tema do assédio institucional, que é um fenômeno novo e perturbador que tem tomado conta e apavorado, de certa maneira, o conjunto dos servidores, né, praticado, de modo geral, por integrantes do próprio governo federal e pela mídia, de certa maneira, né, e que precisa ser desmascarado como um fenômeno que joga contra o desempenho do setor público, evidentemente. Né? Então, é uma agenda grande, complexa, né, e que, gradativamente, a gente vai compondo um arco de temas e documentos que vão melhor formar a opinião pública, o governo, o parlamento, em especial o parlamento, né, sobre a real natureza do Estado brasileiro e as suas melhores formas de funcionamento. Bom, passo aí para o Rudinei poder encaminhar a conversa e estou à disposição, caso haja alguma questão, alguma dúvida. Muito bem, obrigado, José Celso, o coordenador da Comissão de Estudos, né, e da produção técnica aí nesses assuntos do FONACAT. José Celso tem muito conteúdo, aí quando começa não para mais, né? Mas a gente vê que é uma riqueza, né, de informação que nós precisaríamos de algumas lives para tratar, né, de todo esse de toda essa contribuição que ele tem dado para esse debate. Bom, nossa última, né, expositora de hoje, a professora doutora Elaine Neiva, que nos brindou aí com uma excelente reflexão, que está consubstanciada no nosso caderno 6, sobre gestão e avaliação de desempenho no setor público brasileiro, aspectos críticos e discussão sobre as práticas correntes. Antes de passar a palavra para a professora Elaine, eu gostaria de dizer que todo esse vídeo ficará à disposição no site do FONACAT, onde todos poderão encontrar também as cartilhas já lançadas e as que serão ainda lançadas nas semanas seguintes. Professora Elaine, é um prazer tê-la aqui conosco. A palavra está com a senhora. Bom, boa tarde aos membros do FONACAT, ao José Celso, que eu conheço mais proximamente, né, na elaboração desse caderno, aos
deputados aqui presentes e não presentes, virtualmente presentes, né? E ao Weber, que é da Fundação Lehman, né? Bom, primeiro, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade a vocês de ter escrito o texto, porque no momento onde a gente tem tanta discussão sobre ciência e negação da ciência, e uma crítica às ciências humanas de maneira geral, né? Então, isso é muito importante para a gente mostrar que nós temos conhecimento que pode ser, e que ele só faz sentido na medida em que ele é útil para a sociedade na qual a gente faz parte. Então, muito obrigada pela oportunidade, exatamente para que a gente possa mostrar esse conhecimento e mostrar que ele pode ser bastante útil no contexto social em que vivemos, né? A questão da avaliação de desempenho é uma questão que me é cara há muito tempo. Eu já fui membro atuando na área de gestão de pessoas, eu já atuei com avaliação de desempenho, né? Foi dentre as minhas experiências de atuação na área de gestão de pessoas. Então, é um tema que é sempre muito encarado com muito sofrimento, né? Porque é um tema que parece que não é desenvolvido da maneira adequada. Então, assim, o caderno a gente procurou fazer de uma maneira bastante didática para mostrar para as pessoas como é complexo avaliar o desempenho de pessoas e grupos no contexto da administração pública e de como várias coisas influenciam esse desempenho, principalmente considerando a natureza do serviço público no Brasil, as características culturais brasileiras, né, de uma sociedade coletiva, de uma sociedade prioritariamente coletivista, de uma sociedade onde o endogrupo é muito importante, o grupo mais próximo onde as pessoas vivem, ele toma uma prioridade bastante considerável, né? É diferente de sociedades anglo-saxônicas, onde você tem uma visibilidade muito maior do indivíduo, eles já têm eles têm uma intimidade com práticas de você apontar os problemas que todas as outras pessoas estão passando, eles têm uma intimidade maior com esse tipo de prática. Então, assim, a nossa realidade é uma realidade bastante diferenciada, e a realidade do serviço público é mais diferenciada ainda, né? Então, a ideia do caderno foi exatamente a gente desenvolver desde a ideia do que é o desempenho, da dificuldade de avaliá-lo, né? Ele é uma ação orientada para resultado, então você tem que considerar o que é feito e o resultado do que é feito, e muitas vezes essas avaliações, elas oscilam entre ou considerar somente o resultado ou considerar somente às vezes atributos, nem muitas vezes o que é feito do ponto de vista da prática do servidor, muito mais, algumas vezes, atributos genéricos, etéreos, eu chamo de etéreos, como assiduidade, proatividade, são atributos, visão sistêmica, são atributos que muitas vezes as avaliações elas não trazem isso muito definido do ponto de vista do que vai ser observado por quem vai avaliar. E isso já dificulta, já faz com que as pessoas que vão fazer parte, vão ser submetidas a essa avaliação, já considerem o processo não muito positivo, né? Já veem com não muito bons olhos essa avaliação. Além disso, você tem toda a ideia de que é possível associar o desempenho individual ao resultado da organização. Então, assim, isso é uma dificuldade muito grande em toda a área de gestão de pessoas, mas na avaliação de desempenho isso é muito ressaltado, porque você tem que associar aquilo que o indivíduo faz ali no contexto dele de trabalho limitado ao que a organização apresenta. E muitas vezes você está culpabilizando esse indivíduo
por uma série de fatores que influenciam o desempenho dele e que ele não tem controle sobre. Tá? Ele não tem mecanismos para poder atuar sobre isso, né? Então, é uma questão bastante complexa de você considerar isso na avaliação. E alguns procedimentos de avaliação que consideram somente o resultado, muitas vezes eles esvaziam contribuições individuais que são fundamentais, né? A pessoa que serve café, a pessoa que está ali fazendo links, elos, agendando eventos, são pessoas que têm um papel, mas é um papel mediado, né, em todo esse processo de trabalho. E se você for contar, por exemplo, quantos telefonemas ela vai dar por dia, você esvazia a natureza da função dela. Tá? Você esvazia a importância que a função dela tem no contexto de trabalho. E, assim, o caderno também procura mostrar o quanto as avaliações de desempenho, muitas vezes, elas são usadas de maneira desvirtuada. Tá? Por exemplo, para resolver questões salariais. Tá? O processo histórico da avaliação de desempenho no serviço público, ele mostra vários eventos em que a avaliação de desempenho foi usada para resolver pendências salariais que existiam nas carreiras, e aí você colocava vamos colocar aqui uma avaliação de desempenho para atribuir uma gratificação para esse servidor, para essa carreira. Aí você já começava com propósitos bastante desvirtuados da avaliação. E esses propósitos, a literatura mostra que eles afetam diretamente a como que as pessoas vão responder a essa avaliação. Tá? Se elas já percebem que o objetivo da avaliação não é um objetivo que vai focar no desenvolvimento profissional, que vai focar nessa associação entre a contribuição dele e o que a organização está entregando para a sociedade, se eles não percebem esse elo, eles vão acabar desvirtuando a avaliação na sua ação cotidiana. Então, o que vocês falaram de você usar a avaliação para fins burocráticos e pro forma, e isso é um mecanismo que o próprio grupo de trabalho constrói exatamente para se proteger. Não, se eu estou precisando desse aumento salarial, se eu estou precisando desse valor dessa pecúnia no meu salário, se eu estou precisando disso e estão me colocando uma avaliação de desempenho para conseguir resolver isso, então eu vou usar a avaliação a meu favor. Eu não vou usá-la com um objetivo de construir o processo de gestão de desempenho, né? Então, assim, existem várias coisas que a literatura mostra e que a gente precisa investir na construção de modelos de avaliação que sejam muito mais completos e que consideram toda a natureza do processo de trabalho do serviço público. Porque muitas vezes esse processo, você implanta processos de avaliação de desempenho sem sequer fazer uma análise do trabalho que a organização faz como um todo, né? De quanto que esses processos de trabalho eles estão duplicados, eles estão desconectados, eles estão sendo realizados sem uma convergência de ações. Porque você precisa, para que a organização, de alguma maneira, alcance melhor as suas metas, os seus propósitos, você precisa de uma convergência de ações. E muitas vezes as instituições públicas, elas desconhecem essa natureza desse trabalho. Nunca foi feito um processo de levantamento do processo de trabalho, um estudo desse processo de trabalho, da natureza dele, do quanto que ele é coletivo, do quanto que ele demanda ações coletivas e esforços coletivos. O José Celso defende muito essa ideia de cooperação, exatamente porque a natureza do processo de trabalho numa instituição pública, ela é
bastante interligada. Então, você tem interdependência de resultados, então, o meu resultado depende do resultado do colega que vai me entregar esse resultado, e, por conseguinte, o meu resultado depende de uma outra, aliás, está associado ao desempenho de uma outra pessoa. Então, a gente só vai conseguir fazer essa cadeia toda funcionar a partir das contribuições de todos e do quanto que essas contribuições de todos estão associadas ao propósito geral da organização. Né? Então, muitas vezes, o processo de avaliação, da forma como ele é concebido, ele não consegue estabelecer esses elos todos e ele acaba caindo no fracasso e cai no descrédito, e as pessoas com várias experiências anteriores de processos de avaliação acabam dizendo, essa aí é mais uma experiência de avaliação que não vai dar certo no setor público. E quando você adota um discurso de, a gente vai fazer isso para demitir, bom, você automaticamente já cria uma certa predisposição nas pessoas de considerar, não, isso aqui não está sendo feito com os propósitos de melhorar a qualidade do meu trabalho, de melhorar o meu desempenho, de me sugerir ações outras que eu posso realizar, ou sugerir desenvolvimento de habilidades minhas em que eu possa realizar melhor o meu trabalho. Então, ela já se predispõe, não, isso aqui vai ser feito exatamente para me punir de alguma maneira, para gerar em mim algum tipo de indisposição que vai me gerar prejuízos. Então, as pessoas elas não vão se vincular a um propósito que, a priori, já vai prejudicá-las, já vai puni-las. Né? Então, assim, para que o desempenho aconteça, para que o desempenho claro aconteça, ele precisa de uma série de condições que essas condições precisam ser satisfeitas. Né? O desempenho do servidor público, ele depende de contextos do próprio trabalho, da natureza de equipamento, de presença de equipamento, de presença de condições físicas, de condições materiais. Ele precisa da orientação de quem está supervisionando o trabalho dele. Ele precisa ser avaliado de uma maneira em que várias pessoas consigam ter uma visão e dê um feedback sobre o que ele está fazendo, né? E não somente uma única pessoa, porque todas as pessoas elas têm viés de avaliação. O viés, ele é impossível de você eliminar, mas você precisa de reduzir. Tá? Os sistemas de avaliação de desempenho, eles trabalham com a ideia de você reduzir os vieses individuais. Então, você precisa de mais pessoas participando desse processo para que o indivíduo tenha uma informação muito clara sobre o que se espera dele e sobre em que ele pode melhorar, né? Em que ele pode ser melhor e de que forma esse trabalho que ele vai realizar vai estar impactando no processo da organização como um todo e nos resultados da organização como um todo. É muito fácil do ponto de vista é mais fácil, não muito, mas é mais fácil do ponto de vista da organização, a gente trabalhar com resultados, mas isso também esvazia a noção de que o desempenho ele é extremamente coletivo e ele é extremamente interrelacionado. Né? Então, eu cito um exemplo no capítulo que para um processo, por exemplo, de um tribunal superior ser liberado, ele precisa até de criação de condições políticas, sociais e externas para que as pessoas, de alguma maneira, entendam a necessidade de uma decisão A ou B em relação àquele processo. Então, isso vai demorar, isso vai demandar uma ação política de várias entidades. Então, o desempenho de uma unidade que delibera sobre esse processo, ela não pode ser considerada somente em termos de quantos processos estão sendo liberados por ano.
tá? Então, é basicamente essa a ideia do capítulo, é mostrar o quanto que é complexo fazer uma avaliação de desempenho, o quanto que nós estamos num contexto cultural específico do serviço público, e o quanto que a gente precisa investir no conhecimento desse contexto, até para dizer se esse contexto realmente está aquém, em termos de desempenho, do que é esperado, e para dizer o que se espera dele que ele não está entregando nesse momento. Então, o processo de avaliação, ele não é um processo simples e ele requer que a gente debruce sobre ele e que a gente associe as várias ações de gestão de pessoas ao processo de avaliação. Tá? Os vários sistemas de recursos humanos, eles acabam atuando de maneira muito desincronizada e descontextualizada e desconectada. Essas ações acabam por não gerar nas pessoas, como o Weber falou, e está nesse documento da OCDE, de que a visibilidade da importância das práticas de gestão de pessoas não fica clara no contexto do serviço público, no contexto da atuação das áreas de gestão de pessoas no âmbito da administração pública. Tá? Acho que eu tinha mais coisas para falar, mas eu acho que já dei o meu recado. Sim, sim. Agradecemos imensamente, professor Elaine Neiva, é um tema que nós precisamos voltar a ele, porque, como a senhora bem demonstrou no 6º caderno, ele é bem mais complexo do que nós podemos acreditar. Bom, em nome do FONACAT, então, nós agradecemos a presença de todos, né, especialmente a professora Elaine Neiva. Esperamos tê-la conosco para eventos futuros para discutir esse tema. Agradeço a todos os nossos convidados. Quer dizer que nós lançaremos aí na próxima semana novos cadernos, estão em fase de elaboração. Um caderno específico, deputado Tiago Mitrô, deputado Israel Batista, sobre governo digital e novas tecnologias no serviço público, né? Já aproveitando o projeto 3443, que está tramitando. Temos um caderno específico sobre regras fiscais, né? A gente precisa debater as regras fiscais de forma madura. Também um caderno sobre aquela nota técnica da Corregedoria Geral da União sobre liberdade de expressão do serviço público. Não podemos admitir que ela seja restringida nesse momento que vivemos no país. Caríssimos, mais uma vez, agradeço a presença de todos. O vídeo de hoje ficará à disposição no site do FONACAT, das nossas afiliadas, bem como todos os cadernos produzidos até aqui. Obrigado e até a próxima.